Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Um homem foi assassinado a pedradas em Vila Velha. E a imobilização do suspeito desse crime deu trabalho para a polícia. Assunto para Suzy Faria, que acompanha o caso. Boa tarde para você, Suzy. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, George. Amigos do TN. Esse caso aconteceu hoje pela manhã, lá na Avenida Carlos Lindenberg. A polícia precisou ser chamada, força tática, porque o homem que seria suspeito de ter assassinado um morador de rua estaria emocionalmente estável, avançava contra os investigadores da DHPP que chegaram para conversar com ele. Força tática chamada, taser utilizado, tudo tranquilo, aí a polícia pôde fazer o trabalho dela. Quer detalhes? Aguarde um pouquinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre esse assunto. George, Bruna. Valeu, Suzy. E um motociclista de 37 anos morreu após sofrer um acidente em frente à UFES. A vítima seguia para o trabalho, gente. Uma das suspeitas é que o pneu da moto furou e o motociclista perdeu o controle do veículo. Mas também há informação de que a pista estava molhada. Estava chovendo muito hoje em toda a Grande Vitória, verdade, o que pode ter facilitado aí a derrapagem. Pois é, teve acidente e trânsito tumultuado também na Serra, viu, gente? Em Carapina, 2 pessoas ficaram feridas em uma batida que envolveu aí 2 motos e um ônibus do Transcol. Os 2 condutores das motocicletas foram socorridos por uma ambulância do SAMU. Por conta aí desse acidente, um longo engarrafamento se formou ali na região, dia chuvoso, complicado, né? Principalmente aí no trânsito. Já já a gente mostra os detalhes para vocês. Vamos falar também de um arrastão em Viana. Vanusa Santana chegando com essa notícia. Ô Vanusa, entre as vítimas crianças, adolescentes, todo mundo esperava um ônibus escolar aí? Boa tarde. Muito boa tarde. Pelo menos 10 pessoas, George e Bruna, foram vítimas desse arrastão aqui no bairro Universal, em Viana, na manhã de hoje. Foi por volta de 5h50, algumas pessoas caminhavam em direção ao ponto de ônibus e outras foram rendidas já estando no ponto de ônibus. Entre elas, crianças e adolescentes que aguardavam o transporte escolar, né? Algumas delas seguiriam, inclusive, para Domingos Martins, onde estudam. Elas tiveram aí os pertences pessoais levados pelos criminosos. Entre as vítimas também, que estava a caminho aí do trabalho, tem um idoso que chegou a passar mal e uma outra moça que também seguiria aí no transporte escolar, né? Ela aguardava, ela é uma auxiliar de transporte escolar, ela acabou agredida com capacetadas dadas pelo criminoso. Mas daqui a pouquinho eu volto com essa história para vocês aí de casa. Combinado, Vanusa, quanta violência, hein? Olha, teve tiroteio entre polícia e bandidos em Linhares, foi no bairro Jocafé. Ontem à noite, gente, os moradores ficaram muito assustados com a quantidade de disparos por conta aí da briga do tráfico. Tem disparos em sequência, típicos aí de metralhadora. E hoje pela manhã a polícia foi ao local e acabou trocando tiros com os bandidos. Daqui a pouquinho a gente entra nesses detalhes também. E olha, presta atenção para não cair no golpe, gente. Os bandidos estão usando programas de inteligência artificial para clonar as vozes de amigos e de parentes. Depois eles ligam para as vítimas se passando por pai, mãe, irmão e pedem dinheiro. Nós fizemos uma reportagem especial, ouvimos um especialista da área que alerta o que você deve fazer para descobrir quem está do outro lado da linha. Imperdível essa reportagem. Importantíssimo. A gente vai falar também da tosse seca. Continua te irritando, George? Eu e quase todos os capixabas, né? Muita gente está sofrendo com a tosse, então o TN1 volta a falar sobre esse assunto, os sintomas gripais que estão atormentando aí muita gente. Luciano Rosetti, nesse assunto, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, amigos do TN que nos assistem. Pois é, gente, que tossezinha chata é essa, né? Persistente, que não passa nunca, que incomoda todo mundo, né? Só pra gente ter uma ideia, tem farmácia aqui em Vitória em que a procura por medicamentos contra tosse aumentou em 60%. Se você está tossindo, é porque tem algo de errado com seu sistema respiratório, infelizmente. Daqui a pouquinho eu volto com os detalhes. Antes, Jorge, como é que você está, meu amigo? Você estava tossindo bastante, né? Melhorou? Como é que você está? Melhorei nada, tô tossindo. Apresenta, toma água, apresenta, toma água. Tá sofrendo, né? Ainda. Estamos sofrendo. Vamos de dica então daqui a pouco também. Daqui a pouquinho. Pra gente tentar sarar dessa tosse. Lu, obrigada, até mais, meu amigo. Agora, 12h, 5 minutos. Não sai daí não que a gente volta já já com esses e outros assuntos também. Estamos de volta agora 12h07, já vamos falar do arrastão em Viana.
porque pelo menos 10 pessoas que aguardavam um ônibus escolar foram rendidas pelos criminosos. Pois é, Vanusa Santana está acompanhando esse assunto. Vanusa, você chegou a conversar aí com as vítimas, né? A galera indo para o serviço, indo estudar, passar por uma situação de violência como essa. Ninguém merece, né? É com você, Vanusa. Exatamente, Bruna Maria e George, eu falo ao vivo aqui do bairro Universal, agora choveu um pouquinho, a gente procurou um abrigo, mas eu estou exatamente ao lado de um dos pontos de ônibus, é aqui, ó, não tem cobertura nenhuma, as pessoas ficam num tempo livre, e foi aqui um dos pontos onde vários alunos, também pessoas idosas, estavam aguardando aí o coletivo, para ir trabalhar, outros para poder estudar, quando foram rendidos por 2 homens de motocicleta. Esses homens armados chegaram aí rendendo as pessoas, exigindo pertences pessoais, como celulares, mochilas, né? E muitas dessas pessoas, Bruna e George, estavam esperando o ônibus para ir para a escola. É o caso desses estudantes, né, que estudam em Domingos Martins. Eles aguardavam o ônibus escolar, que é da prefeitura de lá, justamente chegar para eles seguirem para a escola. Mas foram ali surpreendidos por esses assaltantes que não tiveram dó nem piedade. Uma das vítimas, inclusive, chegou a ser agredida com várias capacetadas. Ela não entendeu muito bem ali o que estava acontecendo no momento em que ele chegou, né, os 2 caras na moto chegaram e exigindo que ela entregasse ali os pertences, o celular. Ela não entendeu muito bem o que aconteceu. Um dos assaltantes acabou pegando o capacete ali que ele segurava em uma das mãos e agredindo com esse capacete. A mulher ficou muito assustada, acabou indo trabalhar do mesmo jeito, mas assim, a situação aqui no bairro Universal não está fácil, que não é a primeira vez que isso acontece. Mas a gente conversou também com a esposa de uma das vítimas, que é um idoso de 60 anos que precisou ser hospitalizado. Vamos conferir a entrevista dela. Eles pararam a moto com 2 pessoas e anunciaram o assalto. E nisso ele pegou um celular pequeno que ele tinha e deu para ele. Ele falou assim: "O senhor está me achando, tiozinho, com cara de besta? Me passa o seu grande, que eu sei onde você está com um grande aí no bolso." Aí ele foi, entregou o celular para ele e eles foram embora já assaltando todo mundo aqui para baixo. Várias pessoas. Foi na Igreja Batista, lá embaixo no campo do Society. E ontem eles assaltaram perto da farmácia também. Uma amiga minha que relatando que o filho dela foi assaltado, 5h50, ele e os amiguinhos da escola que vão lá para Domingos Martins, todos eles colocaram a arma na cabeça de todos eles. Ela até falou: "Eu fico muito triste porque meu filho só tem apenas 14 anos. Então, como que eu vou mandar meu filho novamente para a escola?" Hoje foi um arrastão 5h50, mas não foi o único nessa semana. Não. Ontem mesmo eu fui para o médico, aí eu cheguei por volta de 6 horas, aí fui no mercado, aí o pessoal falando que uma filha de um amigo meu estava descendo e foi abordada por um rapaz de moto, tomou o celular dela, tinha um rapaz no ponto de ônibus logo aqui na frente, ele deu um tiro na mão do rapaz, o celular caiu no chão, o rapaz saiu correndo. Então, assim, todos os dias a gente acorda e tem um relato de assalto. Pois é, né? A gente acabou de ver o relato dessa comerciante. Ela está muito preocupada porque abre a loja, né, de manhã, fica com medo. Também tem filhos, sobrinhos que vão para a escola, voltam, precisam andar na rua a pé, né? Então, as pessoas estão com medo de andar por aqui, pelas ruas do bairro Universal. Eu perguntei, inclusive, a essa comerciante como é que é o policiamento, se tem. Ela reclamou um pouquinho, disse que precisa, né, de uma atenção maior por parte da Polícia Militar, justamente de fazer esse policiamento passar mais vezes aqui nas ruas do bairro Universal. Um detalhe é que esse caso que ela contou aí, de ontem, né, ontem por volta das 6 horas, teria acontecido um outro arrastão numa rua lá em cima, entre as vítimas estava um rapaz que na hora também não entendeu muito bem o que os assaltantes queriam. Ele demorou a entregar o celular. Um dos criminosos acabou atirando. Por sorte ali, graças a Deus, o tiro não pegou nesse rapaz, mas ele ficou muito assustado e é esse o sentimento que impera aqui, que reina no bairro Universal, Bruna e George. Quer dizer, pode até ser a mesma quadrilha que está agindo por ali, né? Independentemente disso, é ideal que a polícia reforce a atenção aí no bairro, né? Reforce a segurança, porque não dá para os moradores ficarem assim
tão vulneráveis, né? Vanusa, obrigada pelas informações. Olha, um homem foi assassinado a pedradas em Vila Velha. Esse crime aconteceu embaixo de um viaduto. Pois é, durante a operação para encontrar o assassino, um suspeito foi detido. Mas, gente, olha só, foi preciso utilizar uma arma de choque para conseguir imobilizar e controlar esse suspeito. Vamos acompanhar. A vítima foi encontrada debaixo do viaduto que liga a Avenida Carlos Lindenberg com a rodovia Darli Santos, em Vila Velha. A vítima, um morador de rua, foi morto com pedradas na cabeça no local onde dormia. Seu José reconheceu a vítima como um velho amigo. Arildo Maradona seria o apelido dele. Era catador de reciclável e, segundo seu José, bom de bola. A gente conheceu ele aqui na Rua Margarida, nos Zumbi dos Palmares. Era uma pessoa tranquila, perdeu a esposa, depois mudou para Novo México, teve uma situação até boa em Novo México. E depois ele veio parar nesse estado de rua, mas é uma pessoa boa, entendeu? Tranquila, não fazia mal a ninguém, entendeu? Jogava bola, muito bom de bola. De acordo com as informações da Polícia Militar, Arildo foi visto brigando com um outro morador de rua mais cedo, por causa de um cobertor que pertenceria a ele. O morador que teria discutido com a vítima é esse, que comia tranquilamente entre as pertas, bem próximo da onde o corpo estava. Coincidência ou não, bem perto dele, a polícia encontrou o cobertor, que teria sido o alvo da disputa. Apontado como suspeito de cometer o crime, o homem, que estava emocionalmente instável, precisou ser contido pela força tática. Com o uso de uma arma de choque, ele foi imobilizado e levado para a viatura. Como vocês viram, depois que esse homem foi imobilizado pela Polícia Militar e levado até uma viatura, os investigadores da DHPP tentaram conversar com ele, mas não conseguiram nem pensamento nem palavras com sentido. Isso porque o homem começou dizendo que a mãe dele tem 80 anos de idade, que é uma elefanta, mora na África e que ele nasceu no Vietnã. A polícia continuava atrás de pistas que pudessem esclarecer os fatos e o investigador ainda insistia em tentar conseguir dele alguma informação coerente. Mãe chamada de elefanta, né? Morador do Vietnã, Suzy Faria já está por aqui de volta nesse tempo todo de cobertura policial, né, Suzy? Acho que essa aí é nova para você. Com você, minha amiga. Bruna, e que novidade. Ele disse que a mãe dele era uma elefanta, morava na África, que ele tinha nascido no Vietnã e depois ainda falou para os investigadores que ele tinha 80 anos de idade. Daí você percebe que a pessoa não está na sua plena faculdade mental para dar qualquer tipo de informação. Mas essa de que ele estaria envolvido na morte do Arildo Maradona foi passada por uma pessoa que esteve ali mais cedo, viu os dois brigando, e assim que a polícia chegou, passou essa informação para a polícia também. Ele agora segue aí se acalmando mais um pouco, porque ele estava extremamente nervoso. Quando a polícia chega ali, parece que ele está tranquilo, né? Mas bastava alguém se aproximar para ele ficar nervoso, tentar avançar nos policiais. Foi pedido, então, cautela, a força tática entrou no meio, resolveu o problema, a taser agiu para que ele ficasse calmo, não tivesse qualquer problema mais grave, e ele, então, foi detido para dar esclarecimentos e, assim, tentar tirar dele alguma informação mais coerente do que aconteceu neste homicídio. Uma situação para lá de inusitada até mesmo para os investigadores da DHPP tão experientes em situações como essa. George, Bruna. Suzy, você também traz informações de Linhares, né? Porque teve tiroteio entre polícia e traficantes hoje cedo. E ontem também os traficantes agiram num bairro lá e assustaram os moradores, né, minha amiga? Pois é, George, isso aconteceu durante a noite e madrugada no bairro Jocafé, lá em Linhares, ali na região de Santa Cruz. Os moradores não tiveram sossego à noite não, viu? Não temos imagens, mas temos sim o áudio. E aí você vai ver o sufoco que aquela galera, principalmente que mora perto de onde tudo isso aconteceu, deve ter passado. Vamos ouvir o que os moradores ouviram também de madrugada lá no bairro Jocafé, em Linhares. Que isso, mano? Pois é, como vocês ouviram aí, foram muitos os disparos essa madrugada. Hoje pela manhã, em torno de 7 horas aí, os policiais
foram até o mesmo bairro atender uma ocorrência novamente de disparos. Moradores ligaram para os CIODs avisando que ouviram 4 disparos ali, para quem já tinha ouvido esse tanto durante a noite, né? E os policiais foram lá para ver o que tinha acontecido e parece que houve novamente um confronto ali, um enfrentamento entre traficantes e policiais. Só que dessa vez não teve feridos, ninguém preso, mas ficou o registro de mais uma vez uma violência nesse bairro. Só para registrar, a semana passada foi feita a 14ª Operação Caim em Aracruz, Linhares e Fundão. Só em Linhares algumas pessoas foram presas, entre homicidas e também estupradores. Mesmo assim, requer mais uma vez a atenção do governo. George, Bruna. Com certeza. Suzy, obrigada aí, minha amiga, pelas informações, viu? Olha, a gente teve acidente e trânsito tumultuado na Serra, em Carapina. 2 pessoas ficaram feridas em uma batida que envolveu 2 motos e um ônibus do Transcol. Os 2 condutores das motocicletas foram socorridos por uma ambulância do SAMU. Olha só essa imagem, né, Gê? A motocicleta foi parar embaixo, né, do ônibus, praticamente um livramento aí por conta desse acidente. Um longo engarrafamento se formou ali na região. A gente sabe que chove, né? A pista fica molhada, aumenta aí os riscos e também os acidentes. E olha só isso, um motociclista de 37 anos morreu após sofrer um acidente hoje cedo em frente à UFES. Pois é, a vítima estava seguindo para o trabalho. As causas do acidente são investigadas pela polícia. Quem vai trazer os detalhes para a gente desse assunto é a repórter Vanusa Santana. Vanusa, minha amiga, é com você. Olá, Bruna. Esse rapaz seguia hoje pela manhã ali na Fernando Ferrari em direção ao trabalho dele. Ele que é supervisor de condomínio, estava por volta de 7 horas da manhã ali, seguindo para o centro, né, ali na Fernando Ferrari, em sentido ao centro, quando perdeu o controle da motocicleta e acabou batendo no canteiro central. As causas do acidente ainda não são bem claras, mas infelizmente ele perdeu a vida. É claro que a gente foi hoje lá de manhã e vocês de casa acompanham agora a reportagem que eu preparei. O corpo do motociclista foi parar no canteiro central da Avenida Fernando Ferrari. O acidente aconteceu na manhã de hoje, na altura da Universidade Federal. A vítima foi identificada como Márcio Jacinto Marinho, de 37 anos. Ele pilotava essa moto quando caiu sobre o canteiro central. Segundo um amigo, Tássio, que é supervisor de condomínios, estava a caminho do trabalho. Não é possível afirmar o que tenha provocado esse acidente. Uma das possibilidades é que o motociclista que seguia no sentido centro de Vitória tenha tido o pneu da moto furado. Nesse momento ele teria perdido então o controle da direção. A moto veio e bateu aqui, ó, no meio-fio do canteiro central. Na sequência, o motociclista acabou caindo. Não se sabe se foi um tombamento, se ele passou mal e veio a cair. Essa informação a gente não tem que aguardar a perícia. Restos de vegetação ficaram agarrados no farol do veículo. A vítima chegou a receber atendimento médico do SAMU, mas não tinha mais o que ser feito. Uma segunda suspeita é que o chão molhado tenha facilitado a derrapagem. Daí a importância de redobrar a atenção em dias de chuva. Esse período de chuva é redobrar a atenção, né, e verificar principalmente os itens de segurança, a questão do pneu, para que diminua esse acidente de trânsito. Ainda mais que a gente está no período que a gente está fazendo essa conscientização, está tendo várias campanhas educativas, informando principalmente aos motociclistas a questão dos itens de segurança e as questões de velocidade também. Nós estamos no Maio Amarelo, né? E segundo o tema do Maio Amarelo, no trânsito escolha a vida. Por conta do acidente, o trânsito nos 2 sentidos da Avenida Fernando Ferrari ficou complicado. Pois é, esse motociclista morava em Cariacica e ele deixa 2 filhos, né? Uma menina de 15 e uma criança, né, de 11 anos de idade. O caso será investigado pela Delegacia de Delitos de Trânsito. Bruno e George. Triste demais. Vanusa, obrigada aí pelas informações, viu? Olha, gente, o Parque da Fazendinha foi reaberto. A desinterdição acontece porque todos os animais testaram negativo para a gripe aviária. Entre eles, aves, gansos, patos, marrecos. O Ministério da Saúde já havia descartado o caso suspeito de um funcionário do parque com suspeita da doença.
No último dia 16, uma ave contaminada pelo vírus foi achada morta na fazendinha. Então tá aí, o parque já está reaberto. Olha, vamos voltar a falar sobre a tosse e outros sintomas da gripe que tem derrubado muitos capixabas, gente. Pois é, resultado, a procura por medicamentos para problemas respiratórios aumentou bastante, cerca de 60%. Bora então falar sobre isso. Luciano Rossetti na área. É com você, Luciano. Pois é, meus amigos, mais uma vez falando disso, né? A gente viu aqui na rede social o Jorge tossindo, tomando uma aguinha na hora do intervalo, né? Tá certo, tem que cuidar da voz e da boa apresentação também. E essa tosse, pessoal, tá pegando aí todo mundo, geral aí de morro abaixo, tá todo mundo tossindo, uma tosse prolongada, inclusive. E assim, não queremos assustar ninguém, né? Mas se o seu organismo tá tossindo, se você está tossindo, é porque o seu organismo está botando para fora alguma coisa que está de errada, né, no seu sistema respiratório. E a procura por medicamentos em farmácias daqui de Vitória aumentou 60%. Procura de medicamentos contra a tosse. Vamos ver na reportagem. Ô tempinho, hein? Vou te falar, todo mundo agasalhado, debaixo de um guarda-chuva, enfim. E às vezes é difícil escapar das consequências dessa queda das temperaturas no outono. Aí vem a famosa tosse que parece que não larga da gente nunca, se prolongando por vários e vários dias. A solução está na farmácia, pelo menos para dona Solange, viu? Que precisa melhorar rápido por causa de uma viagem que ela vai fazer. Se Deus quiser, amanhã vou estar bem melhor. A tosse, né? Mas vou levar uma máscara, se precisar no avião, tem que estar preparada, né? Pois é, aí é a hora do xarope, da vitamina C, para indicar pro amigo que tá ruim. Né, Daiane? Eu comecei a tomar vitamina C, indiquei para ele, falei para ele começar a tomar. E também a questão de poeira. Às vezes a gente tem local com muita poeira, no trabalho, no dia a dia mesmo. E aí, às vezes, a gente acaba tendo esse pigarro, talvez seja pela poeira e não por alguma questão de doença mesmo. Então, o uso da máscara nesses momentos em que estiver mexendo com poeira também acho muito importante. A procura por medicamentos para tosse nesta farmácia de Vitória aumentou cerca de 60% desde que o outono começou. Aumentou muito nesses últimos dias, né? A procura por medicamentos para tosse, coriza, rinite alérgica. Então, assim, a procura está bem alta nessa época. É importante se prevenir, porque sintomas respiratórios têm sido frequentes e podem gerar consequências graves. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, do início do ano até o mês passado, foram notificados 1.221 casos suspeitos de síndrome respiratória aguda grave. Desses, 99 foram confirmados e 8 pessoas morreram. Lembre-se de que tossir não é normal, viu? E se a tosse for prolongada, é sinal de que tem alguma coisa de errado acontecendo. A tosse é o cão de guarda da árvore respiratória. Se você está tossindo, é sinal que tem alguma coisa de errado. A sua árvore respiratória está recebendo algo que ela não está gostando e ela está tentando botar para fora. Então, sempre que tossir, prestar atenção. Por isso é fundamental procurar um médico e se cuidar. Várias coisas podem causar a tosse, inclusive esse tempinho aí que está fazendo. Essa época do ano são a época das viroses, né? Então aumenta a incidência de virose e aumenta também a incidência de infecções respiratórias. Existem viroses mais graves, como as gripes, né? O próprio coronavírus, então são viroses mais graves. E existem viroses mais leves, que são os vírus sinciciais respiratórios, que provocam esses resfriados comuns, que fazem você tossir. E se livrando dessa tosse chata, a gente pode tudo, né? Até viajar. Fala aí, dona Solange. Não vim para ficar doente, né? Vim para passear. Pois é, tem que estar bem para passear, né, dona Solange e todos os amigos do TN, né? De volta aqui para mais dicas médicas, estou aqui com a doutora Ana Carolina de Torres, infectologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa tosse chata que está persistindo, né? Como prevenir essa tosse? A gente está no outono, é época disso, mas como prevenir essa tosse? Boa tarde. Boa tarde a todos. Tosse é muito comum nessa época do ano por um conjunto de fatores. Mudanças climáticas, a gente tem épocas mais frias, acometem mais as infecções respiratórias, né? A gente vê um aumento dessas síndromes nesse momento, associado a questões ambientais, como aumento de poeira, temperaturas mais frias.
O que a gente recomenda sempre é uma boa ingesta de água, beber mesmo sem sede, a gente tende a beber menos água nessas épocas mais frias, manter as mucosas, o nariz, a boca sempre hidratada, então jogar um sorinho no nariz, são formas de prevenção da tosse. Agora, para aquele, né, fazer um momento família aqui, né, no TN, tem muita gente que toma xarope. Isso resolve, doutora? Xarope, a indicação do amigo, toma um remedinho que comigo funciona, para você vai funcionar também. Pode isso? Funciona mesmo? Não é aconselhável a automedicação. Sempre tome medicações orientadas por algum profissional de saúde, até porque dentro da composição pode ter algum componente específico que seja contraindicado para alguma doença específica, do tipo diabetes, e o xarope é rico em açúcar. Então, não é aconselhável tomar de forma automedicada. Eu digo momento família aqui porque é a receita da vovó, a famosa receita da vovó. Toma xarope, ou então, limão com gengibre, um pouquinho de mel. Isso pode funcionar também? De maneira geral, essas receitas são inofensivas, né, desde que tomadas com moderação, não é para tomar 1 litro de gengibre, mas o maior benefício é a ingesta hídrica que elas trazem. De novo, sempre lembrar das restrições alimentares. Se você é diabético, ponderar o uso de mel, esses xaropes caseiros. Tudo isso para eliminar a tosse, mas também sem causar outros problemas, né? Exatamente, a gente não pode criar um problema em busca de uma outra solução, né? Ótimo. Doutora Ana Carolina de Torres, médica infectologista, tirou mais dúvidas aqui, né? Estou preocupado com você, Jorge. A gente viu um vídeo aí na rede social de você tossindo, rapaz, no intervalo, entre uma reportagem e outra. Melhora, meu amigo, siga as dicas da doutora aqui, viu? Volto com vocês. Pois é, Luciana. Inclusive, a gente tem algumas perguntas, minha também, e dos nossos amigos. Uma das perguntas é a seguinte: como que a gente pode diferenciar essa tosse seca de ser uma tosse alérgica ou uma tosse de gripe? Existe alguma dica que a doutora pode dar pra gente? Legal. Tem amigo do TN querendo saber, doutora, quais são as diferenças entre a tosse alérgica e a tosse de gripe? A tosse alérgica, ela é um pouco mais seca, ela é bem desencadeada por questões ambientais. Então, sempre que você se expõe um pouco mais à poeira, você vai sentir. É uma tosse que agarra no fundo da garganta, popularmente falando, né? A tosse de gripe, ela já vem acompanhada de outros sintomas, geralmente com febre, prostração, é um sintoma mais intenso, né? E ela pode ser um pouco mais úmida. O que tem que chamar a atenção na tosse é se ela está associada com falta de ar, catarro, aquela tosse carregada, febre ou falta de ar. E também se persistir por mais de 30 dias. Esse tipo de tosse merece uma investigação melhor. Beleza, muito obrigado. A gente tem mais perguntas aí do amigo do TN ou então de vocês também no estúdio? Olha, acho que por enquanto as dúvidas estão sanadas. Aí a doutora explicou super bem, esclareceu super bem. Agora uma coisa que ela falou que é importante, né? Beber muita água, sempre. O tempo está seco. Então, é uma maneira da gente tentar também se prevenir. Luciano, obrigada pelas informações. Agradeço a doutora também. Excelentes explicações. Bom trabalho aí para vocês. Olha só, mudar um pouquinho de assunto para um alerta extremamente importante que a gente vai fazer agora. Você acha que está falando com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu amigo, mas na verdade quem está do outro lado da linha é um bandido. E é falando com voz, tá, gente? Não é só mensagem de WhatsApp, Verdade. não. Os bandidos já utilizam programas de inteligência artificial para mudar a voz e parecer um familiar seu. Vamos chamar a Júlia Cássia, que fez uma reportagem especial, conversou com um especialista da área e ele deu boas dicas, né, Júlia, para a gente identificar se quem está falando com a gente é realmente um parente nosso ou um nosso amigo, né? Boa tarde. Boa tarde, George, Bruno e aos amigos do TN. Pois é, dicas importantes, porque como a gente vê, cada dia um golpe novo na praça, cada vez mais aprimorado, usando tecnologias que deveriam ser usadas só para a gente avançar como sociedade, né, em benefício para todo mundo, infelizmente são usados pelos criminosos para tentar aplicar golpes. Imagina, né, que inusitado esse tipo de golpe que a gente vai trazer hoje, usando uma inteligência artificial para imitar exatamente a voz de um parente, de um amigo, alguém conhecido. Se a gente já vê que em outras situações, sem usar a inteligência artificial, simulando, né, quando criminosos simulam, a gente já é levado aí pela emoção e acaba até associando a voz de alguém conhecido, imagina uma reprodução quase que perfeita, né? Eu conversei então com um especialista que trouxe dicas, falou como é que isso funciona, porque isso não é trabalho de amador não, viu, gente? É profissional
que conhece bem os programas, que sabe fazer essas alterações quase que perfeitas aí da nossa voz. Vamos ver então na reportagem que eu fiz com os cinegrafistas Cristiano Mauri e Ronivaldo Nascimento. Que os golpes financeiros estão cada vez mais sofisticados já se sabe. Mas será que, assim como no ditado, cai quem quer? Pelas ruas, tem gente que tem conseguido se prevenir. O senhor já caiu em algum golpe na internet? Não. Mas conhece quem já caiu? Conheço gente que já caiu, sim. E o senhor não caiu por quê? Sabe identificar já um golpe? Eu sou muito desconfiado, então quando eu recebo um link, eu não clico em link nenhum para não estragar meu computador. E as coisas que aparecem muito fácil também, eu sempre desconfio, né? A Célia quase caiu, mas desconfiou da insistência do golpista para que ela fosse ao banco pagar para receber um sorteio que ela tinha ganhado. Dá para acreditar? O rapaz ligou para mim, né, me dizendo que eu tinha sido sorteada. Logo eu pensei, de onde saiu esse dinheiro, né? Logo a gente... Aí fui ouvindo ele sem falar nada. Só fui ouvindo. E o que mais me chamou a atenção, que era numa sexta-feira, final de semana, e ele me assistindo. Ele falou assim, você tem que pagar 400 e poucos reais e vai com aquela notinha no banco para você receber o seu dinheiro que você foi sorteada. Eu logo, sabe, aí eu falei, não, isso não está certo. Aí eu liguei para o meu advogado, ele falou, não aceita, isso é um golpe. Eu falei assim, já que é para eu ir rápido, porque amanhã já é sábado, isso não é coisa boa. Então daí já ficou uma lição, né? Sempre desconfiar, ligar para pessoas competentes, já ficou essa lição então para a senhora? Com certeza. Mas a verdade é que está cada vez mais difícil diferenciar um golpe de uma proposta verdadeira. No ano passado, mais de 43 mil ocorrências de fraudes e estelionatos foram registrados no estado. Além dos golpes tradicionais, uma nova modalidade com o uso de inteligência artificial está fazendo novas vítimas. A tecnologia, se usada a favor do crime, pode clonar a voz de uma pessoa conhecida, como explica este especialista. Ele começa invadindo um celular de alguém, onde tem alguns arquivos textos, ele tem que saber que aquela voz é daquela pessoa, entendeu, né? Obter esses arquivos, levar para uns equipamentos que possam reconhecer as frequências e aí emular essa voz, ou seja, usar um outro aplicativo que faz o que nós chamamos de produção de linguagem natural. O PNL é uma inteligência artificial que consegue emular a voz a partir de frequências de som. E aí sim, ele consegue emular essa voz e criar uma espécie de um robô digital que possa falar, né, naquela frequência daquela pessoa. Com dados pessoais cada vez mais vulneráveis nos celulares, basta cair em uma armadilha para autorizar pessoas mal intencionadas a terem acesso às nossas informações. Impactam essas pessoas com alguma mensagem atrativa, normalmente uma venda atrativa, e as pessoas dão aquele comando que eles querem, aceitam. E normalmente as pessoas não conseguem gravar a senha. E sabia que a maioria delas digitam a senha na parte de memória do computador? Então, por isso, na verdade, os golpistas estão interessados em acessar o seu telefone e obter ali os dados de senha. A inteligência artificial nada mais é do que a simulação de uma inteligência humana. E a gente já se beneficiou há algum tempo das facilidades dessas tecnologias no nosso dia a dia. Um exemplo são as interações por vozes artificiais que a gente tem em canais de atendimento para agilizar algum serviço. A tecnologia, então, não é o problema em si, mas sim o uso dela para cometer crimes. E é aí que a gente precisa encontrar meios para se proteger. Uma forma que você tem de se proteger é quando algum parente, na verdade, te liga solicitando isso, é você pedir uma palavra de uma senha, uma palavra secreta que só, na verdade, a família tem. Então, você é meu filho? Sou seu filho, pai, estou precisando de uma ajuda sua financeira, manda para mim, então, qual é a nossa palavra-chave? Aí, na verdade, o bandido não vai saber essa palavra-chave. Então, é uma forma de se proteger. Pois é, né, gente? Dicas muito importantes. É preciso redobrar aí os cuidados, porque como vocês viram, os criminosos estão cada vez mais estão atingindo locais da gente, assim, para a gente não ter como resistir a um golpe, né? Eu trouxe aí um dado de que no ano de 2022 mais de 43 mil golpes foram aplicados. E olha que interessante, as cidades com mais casos foi Serra, seguido de Vila Velha e Vitória.
E foi na terça-feira, né, no ano passado, o dia em que mais aconteceram golpes, né? Um total aí de mais de 14 mil casos. E é por volta das 10 horas da manhã que os casos mais acontecem, né? Foram mais de 5 mil durante este horário do dia, na terça-feira, isso no ano passado. Isso para fraudes e estelionatos no geral, né? Mas como a gente vê, todo dia tem um artifício aí diferente, uma novidade na praça e a gente precisa se proteger. Volto com vocês no estúdio. A dica mais nova que os policiais davam era realmente você ligar e conversar ou receber a ligação da pessoa mais próxima. Agora você já tem que ter, né, um outro filtro, que é combinar em casa uma palavra-chave, uma senha, para quando você ligar a pessoa falar qual que é a sua senha, para saber se é você, mesmo ouvindo a voz da pessoa. Pois é, que olha loucura. só que loucura. Em 2022, 43 mil ocorrências, é muita coisa, e pensar que esse número pode ser ainda maior, porque muita gente não registra o boletim de ocorrência. Então tá aí, reportagem muito bacana. Júlia, obrigada pelas informações, parabéns, realmente informações valiosas para a gente estar sempre aí se informando para se proteger desses criminosos. Valeu, minha amiga. Olha, gente, em Aracruz chamou a atenção da polícia a quantidade de máquinas de cartão apreendidas. Pois é, cartão de crédito, né? Os traficantes têm usado cada vez mais essa tecnologia na hora de cobrar o pagamento da droga. Se liga nisso aqui que nós encontramos nas bocas de fumo na operação de semana passada. Encontrar droga, encontrar arma é normal. Mas essa operação feita pela DENARC, na qual nós participamos, nos chamou a atenção a apreensão de várias maquininhas de cartão de crédito. Isso é um fenômeno muito já recorrente nos grandes centros urbanos, como a Grande Vitória, São Paulo, Rio de Janeiro, e que está migrando para o interior também. Ou seja, o usuário passa a ter a facilidade de comprar droga no cartão de crédito. Os traficantes estão vendendo droga na biqueira mediante a utilização de maquininhas de cartão. Nós não podemos deixar esse fenômeno enraizar na cidade de Aracruz. Com inteligência, a DENARC já identificou, já demos o primeiro bote e precisamos da sua ajuda. Se você souber de alguma boca de fumo, algum lugar aqui em Aracruz, que tem maquininha à disposição do tráfico, ligue no 181, chama a gente para poder a gente combater isso com firmeza. Bom, agora é preciso falar sobre esse assunto, né? A fala do senador capixaba do PL, Magno Malta, que usou termos polêmicos ontem para criticar a repercussão do caso de racismo do jogador brasileiro Vinícius Júnior. O parlamentar foi denunciado ao Conselho de Ética e ao Supremo Tribunal Federal. Durante a sessão de ontem, Magno Malta diz que as emissoras estão revitimizando o jogador do Real Madrid a darem tanta repercussão aos ataques, porque, segundo ele, os assuntos, né, esse assunto estaria dando ibope. Vamos ouvir o que ele disse ontem. O mais triste para mim é que as emissoras ficam com esse assunto desde ontem. Reverberando. Não reverberando, revitimizando ele, porque o assunto da ibope, para eles ganhar mais patrocinador. É uma descaração isso. E depois é o seguinte, gente, assim, é um assunto que eu nem posso falar em público. Mas quando o cara é picado de cobra, quando ele corre para tomar uma injeção, aquela injeção foi feita de quê? De cobra. Então você só pode matar alguma coisa com o próprio veneno de alguma coisa. Tá bem? De alguma coisa. Então é o seguinte, cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo, ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim, ó, como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. Então, veneno se faz com veneno. Então esses caras ficam insistindo nesse negócio de macaco, daqui a pouco a Associação de Defesa dos Animais, que não tomou a defesa, então fica revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima. Bom, olha só, esse discurso gerou uma grande repercussão, né? A gente ouviu parte dele aí, uma polêmica danada, claro, gerou muitas críticas.
críticas de vários partidos, de vários políticos. O senador Fabiano Contarato, líder do PT, abriu inclusive um inquérito policial contra injúria racial. Agora, a gente entrou em contato, né, Jorge, com a assessoria de imprensa do senador Magno Malta para saber, né, o que ele tem a dizer depois do discurso. Eu acredito que a fala dele é sem precedentes na história de um político que comenta isso. Eu acredito que ele não deva ter assistido, né, os ataques que o jogador sofreu, o choro que o jogador teve dentro de campo para comparar o animal macaco com o ser humano, né? É sem precedentes. E eu queria lembrar que o Magno Malta está ali porque ele foi eleito pelo povo. Magno Malta, ele representa o Espírito Santo no Senado Federal. Esse é o nosso representante aqui do Estado no Senado Federal. E antes de dar a resposta dele, é importante a gente dizer também o seguinte, que em vários momentos da história, vários ditadores compararam algumas populações a animais. Por exemplo, o nazismo comparou os judeus aos ratos, né, atribuindo, né, um estereótipo àquela população de que o rato é imundo, de que o rato se prolifera. Hoje, na nossa sociedade, o que a gente tem? A gente tem a animalização de várias pessoas para diminuir, né? Falando do negro como macaco, falando do homossexual como viado, falando de baleia como as pessoas que estão fora dos padrões estéticos, né? Decididos aí pela ditadura da moda, Exatamente. Vamos dizer assim. Então, é muito diferente você fazer essa comparação do animal, o macaco, com o ser humano. Então, a gente está falando de humanidade. É completamente desproposital o que ele disse. A resposta dele, depois que esse vídeo viralizou, foi a seguinte. Ele disse que é negro e, portanto, sua fala não foi racista. Isso não tem nada a ver. Não. Vários casos de racismo são cometidos por pessoas negras. E são pessoas negras que acabam negando a situação, né? Não estão tão estruturalmente dentro do racismo que fazem esse tipo de fala. Ele disse ainda que os veículos de comunicação fizeram um recorte inadequado da fala dele e que o objetivo era chamar a atenção para uma causa séria. Ressaltou que, num mundo constante em evolução, é fundamental reconhecer que o racismo é uma questão real e irrelevante, ou seja, o racismo é que precisa ser condenado, né? As pessoas que precisam ser punidas. E essa fala dele realmente tem que ser condenada, porque não existe situação para a gente aceitar uma fala dessa. Não, de jeito nenhum. E vamos seguir acompanhando para ver quais serão os desdobramentos agora dessa fala do senador Magno Malta. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto? Pessoas desempregadas ou em busca de um emprego com a carteira assinada foram hoje ao terminal de Laranjeiras, na Serra. É que o Cine da cidade está fazendo um mutirão de emprego com mais de 1.000 vagas. A dona Armenisa tem 52 anos e está há 8 meses sem um trabalho de carteira assinada. Hoje ela chegou bem cedinho no terminal de Laranjeiras, na Serra, para tentar uma vaga. Ou de cozinha, de ajudante de cozinha, ou de serviços gerais, qualquer coisa que aparecer eu vou. A Natasha está fazendo nutrição e veio em busca de vagas que não exigem experiência para conciliar com os estudos. Busquei, vi no site do Cine entre auxiliar de logística e vendedor externo. São duas áreas assim que eu nunca trabalhei e eu estou procurando me aventurar temporariamente enquanto eu curto meu tempinho extra estudando. Elas tentam 2 das mais de 1.000 vagas disponíveis nesse mutirão que está sendo promovido pelo Cine da Serra. A gente está fazendo ações, né, no mês do trabalhador, esse mês de maio, todas as quartas-feiras aqui no terminal. E a gente vai até o dia 31. Além dessas ações no terminal de Laranjeiras, toda sexta-feira a gente vai para uma comunidade diferente. Amanhã nós temos uma ação no bairro Barcelona, uma ação de empregabilidade. E na sexta-feira nós vamos estar com a Agência Móvel do Trabalhador no bairro Camará, na Serra. E as oportunidades já valem para quem busca o primeiro emprego. Os jovens, né, a partir de 18 anos, que estão buscando a primeira oportunidade, nós também temos esse tipo de oportunidade e vagas, né, para todos os níveis, fundamental, médio, a gente tem aqui também. Até março deste ano, a taxa de desemprego no Brasil subiu quase 9%. Mesmo com o aumento, ainda é o menor índice registrado desde 2015. Para as mulheres, essa realidade de desemprego é ainda maior. Quase 11% dela estão fora do mercado de trabalho, enquanto os homens representam 7%. Pessoas negras também são mais prejudicadas. O índice ficou acima de 10%.
enquanto pessoas brancas ficaram abaixo da média nacional, com pouco mais de 6%. A informalidade atinge 39% dos trabalhadores. É assim que muitas pessoas nessa fila têm colocado renda em casa. O Rodenir é um deles. Hoje, ele espera sair daqui com a chance da carteira assinada. A gente sabe, né, que o trabalho, que a sobrevivência com carteira assinada é diferente. Quer dizer, de qualquer maneira, faz uma diferença na vida do cidadão. Muita diferença, né? Olha, o mutirão vai até às 5 da tarde. A próxima edição acontece no dia 31 de maio, próxima quarta-feira. E agora a Bruna Maria tem um recado pra gente. Pessoal, o escritório inglês Paul Goodhead tem uma notícia muito importante. Todos os clientes da ação de Mariana, ou seja, o processo na Inglaterra por causa do rompimento da barragem de Mariana, precisam atualizar o questionário de danos até 31 de maio. Quem não fizer isso pode ser removido da ação. Isso mesmo. Se você não completar o seu questionário, você pode não poder continuar no processo. Esses questionários detalham tudo o que você sofreu desde o rompimento e é o que os advogados vão usar para construir a sua defesa. E como fazer esse preenchimento? Você pode fazer isso no site www.casoinglesmariana.com.br. Lá também estão os endereços dos centros de atendimento, aonde você pode ir e ter a ajuda de um funcionário. Por último, você pode ligar gratuitamente para 0800 591 2557. Não deixe de lutar pelos seus direitos. Acesse www.casoinglesmariana.com.br e veja como você pode preencher seu questionário de danos e se manter na ação. Obras para melhorias no bairro Jardim Botânico, em Cariacica, estão causando alguns transtornos aos moradores. Pois é, eles reclamam que o trânsito foi desviado e aumentou a poeira e buracos da via também. Um comerciante, gente, improvisou a placa indicando o local do ponto de ônibus. Já faz uns 2 meses que a casa do Márcio não para limpa. Toda essa quantidade de pó preto é resultado dessa obra que acontece próxima à casa dele. O morador conta que o problema em si não é a obra, já que o objetivo é construir uma ponte e passarela na região. É que o trânsito foi desviado da via principal para a Rua Pedra Azul, em Jardim Botânico, Cariacica. E é essa mudança que tem gerado transtornos para a comunidade. A gente entende que a obra tem que ser feita, só que a gente não pode ser prejudicado. Então são muita poeira, os vizinhos estão sendo prejudicados, não só eu. A região conta com uma siderúrgica e outras indústrias. Isso gera um tráfego intenso de veículos de carga, como caminhões e carretas. O Márcio fez até essa contenção improvisada na calçada. A rua é estreita e os veículos passam bem próximos à casa dele. A gente não tem aquela liberdade que a gente tinha de ficar na calçada, no portão, para bater um papo. Então eu ficava jogando água, a gente ficar ali sentado ali à tarde, para a gente bater um papo, tinha que ficar jogando água na rua, porque é muita poeira. E não bastasse o tráfego intenso de automóveis, é preciso disputar espaço também com as vacas. Esse é um problema antigo na região, mas com as obras, essa disputa de espaço só piora. Outro transtorno está bem ali no alto. Os cabos de energia e internet estão sendo arrancados pelos veículos. O Neemias chegou a ter prejuízos com o trabalho remoto. Estava trabalhando em home office e não podia, né, corresponder correto, né, com a função, por causa desse problema todo aí. O Rubens, que tem comércio na rua, tem trabalho dobrado para manter as mercadorias em condições de serem vendidas. Ele reclama que a prefeitura não cumpriu o acordo de mandar caminhões-pipas com frequência para baixar a poeira. Poeira constante, né, que a gente está sendo prejudicado, que não tinha isso, devido ao que foi falado na reunião que teve com o secretário de obra, que aqui ia ser feito vários tipos de serviços antes de liberar o trânsito para cá, e não foi feito. Além disso, foi o próprio Rubens que fez essa placa de ônibus improvisada aí. A rota do ônibus mudou, mas parece que esqueceram de sinalizar. As placas da Setúbal de ponto
improvisar, né? Onde eu inventei um ponto de papelão ali, escrito, aqui na frente, virou um ponto de ônibus, mas só que tem um motorista que passa direto. Aqui a gente vê que a Rua Pedra Azul é asfaltada só até este ponto. Daqui para frente é chão de brita. E os moradores contaram que a prefeitura só fez calçadas até a parte asfaltada. A partir daqui foi a comunidade com recursos próprios que fez calçadas improvisadas como essa. E desde quando o trânsito mais intenso foi desviado para essa rua, olha no que se transformou este ponto da calçada e a quantidade de buracos que apareceram na pista. Nós enfrentamos bastante coisa aqui nesse trânsito aqui. Agora ficou pior, porque passa esses carros grandão, esses carros grandes, arranca os fios, né? Os fios, a gente fica sem luz, fica sem internet. Então nós estamos aqui à mercê, né? Olha, a Prefeitura diz que a obra é do governo do Estado. Já a Secretaria de Estado de Saneamento e Habitação e Desenvolvimento Urbano informou agora há pouco que o desvio do trânsito foi realizado pela Prefeitura de Cariacica. A obra de quase 15 milhões de reais deve ser concluída em agosto deste ano. Ainda falta um tempinho, então os moradores vão precisar de um pouquinho mais de paciência. Disse ainda que o caminhão-pipa vai ser enviado ali para o bairro para tentar amenizar essa poeirada toda que está por lá. Olha, a gente volta já já para falar do frio que o capixaba não está acostumado. Pois é, muito frio, né? Não sai daí não, fique com a gente. Tô vendo muito capixaba reclamando do frio, eu sou um deles, tá? Isso porque na Grande Vitória os termômetros marcam 20 graus. Imagina então, Bruno, os amigos lá da região do Caparaó. Pois é, a gente está vendo imagens ao vivo aí agora, o tempo está aberto, mas o vento, meu Deus, o ventinho tá super frio. As imagens compartilhadas nas redes sociais, gente, que a gente vai ver, mostram o Pico da Bandeira, que fica no Parque Nacional do Caparaó, congelou. Sim, tá, meus amigos? Por lá, os termômetros registraram temperaturas abaixo de 0 nos últimos dias. E para hoje, o tempo continua aí com um clima ameno e frio para os capixabas que estão acostumados aí com calor, né? Qualquer ventinho, a gente já sente muito frio. Segundo o Instituto Climatempo, o dia segue nublado com chuva a qualquer hora nesta quarta-feira. A gente fala agora de inclusão e incentivo. Um grupo de pessoas surdas participou de um curso para criar arranjo de flores, um trabalho que exige delicadeza e sensibilidade. Foram 3 dias de prática da profissão florista, uma oportunidade de aprender e até mesmo se profissionalizar na área. Se você pudesse escutar as flores, qual som elas emitiriam? Para esses 15 alunos que são surdos, a produção desses lindos arranjos foi um convite para ouvir o som das flores através de outros sentidos. Eles participaram da primeira turma voltada exclusivamente para pessoas surdas do SENAC. Todos os detalhes foram pensados para integrar essa comunidade. Um exemplo são os nomes científicos das plantas. Aqui no quadro, eles foram popularizados e escritos por não existir o sinal delas em libras. Essa turma, esse projeto Ao Som das Flores, sim, é um projeto dedicado à comunidade surda e é uma parceria nossa com a Associação de Surdos de Vitória, tá? E nós temos outras instituições que já são parceiras para fazer a inclusão em sala de aula com o SENAC. Essa oficina durou 3 dias e apresentou aos alunos as principais técnicas e práticas da profissão florista. A expectativa é que ainda este ano o SENAC abra uma nova turma para pessoas com e sem deficiência, com duração de 160 horas e certificação profissional. Com a mediação dos intérpretes Almiro e Fabiane, pergunto para alguns dos alunos como tem sido a experiência. Eu gostei muito de aprender aqui nesse curso a como cuidar das flores. As informações que foram dadas aqui foram bem interessantes. O curso no SENAC está muito bom. Eu gostei, eu quero continuar aprendendo. No caso do Kristen e a Milena, que são casados, a admiração pelas flores vai além do hobby e a intenção é montar um negócio no ramo. No passado eu trabalhava como pintor, verdade. E agora, né? Nesse curso, aprendendo como é que lida com as plantas, as flores, fazer um buquê perfeitamente. Tenho gostado muito, né? Tem sido ótimo. Estou muito triste que já está acabando, mas eu quero voltar aqui para fazer um curso mais robusto. No estado, cerca de 42 mil pessoas são surdas. Muitas delas estão fora do mercado de trabalho justamente por serem pessoas com deficiência. Mas aqui, durante esses 3 dias de curso,
O que se viu foi uma verdadeira aula de inclusão. O instrutor do curso é professor da Academia Brasileira de Artistas Florais e está entre os 10 melhores floristas do mundo. Em 30 anos de experiência, ele conta que se surpreendeu com a habilidade e o potencial dessa turma. Eu já tive muitos alunos e eu nunca vi alunos aprenderem tão rápido, assimilarem, talvez pela atenção, pela necessidade dessa observação. A gente teve pessoas que nunca tinham feito um buquê de flores e fizeram perfeitamente, tecnicamente e também com um senso estético, vamos dizer, aguçado. Então sai com uma impressão muito boa desse projeto e acredito muito, viu, que pode trazer grandes oportunidades. Nós pensamos nessa sensibilidade de levar as plantas aos surdos, já que pelo toque, pelo cheiro, eles seriam sensibilizados e poderiam se capacitar para o mercado de trabalho. Ao final dessa experiência, até eu fui presenteada. Terminamos a visita com esse registro, todos fazendo esse sinal que representa bem o sentimento de se sentir valorizado, o amor. Que bacana, né? Que venham aí outros cursos. Parabéns aos alunos, aos professores envolvidos também. 1h em ponto. Beijo, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã.